paz do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe em toda sorte de bênção. Livro de Marcos, capítulo 5, verso 15 ao 17, assim diz a palavra do Senhor. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, e que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Tema da mensagem: Jesus, sai daqui. Queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, essa passagem do livro de Marcos acerca deste homem das províncias de Gadara vai nos mostrar algo que deveria ser anormal e para as pessoas tornou-se algo normal. O que deveria ser anormal passou a ser normal para a cidade de Gadara. Eles estavam acostumados a viver em uma comunidade pecaminosa, pessoas vivendo de maneira subhumana, pessoas vivendo miseravelmente endemoniados, porém para eles, para aquela comunidade, para aquela província, tudo isso era normal. Quantas são as pessoas que nos dias atuais estão vivendo uma anormalidade como que fosse algo normal? Os próprios familiares daquele homem e de outros que viviam de maneira semelhante já não havia aceitado a situação desta anormalidade como que fosse algo normal. Porém, em virtude de todos falarem que isso era algo normal, esses familiares também aderiram àquela doença, aqueles espíritos imundos sobre aquele homem, como que fosse algo normal, e costumaram a viver vendo a situação que aquele homem, em particular, na sua particularidade, conhecido como o endemoniado de Gadara, existia também outros que viviam em situação parecida. Isso fazia com que também muitas pessoas daquela província aproveitassem da situação. Então, para eles era forma de riqueza a situação que aquele homem vivia. Da mesma maneira, aquela jovem ali em Atos dos Apóstolos, que sempre retrucava, sempre falava acerca de Paulo quando passava, ela sempre dizia que ela estava vendo e que via que ali estava passando um grande servo do Senhor. Aquela mulher também que tinha vários demônios em seu corpo, na sua vida, as pessoas, os seus senhores, também ganhavam dinheiro com aquela jovem acerca dos adivinhos que ela fazia por intermédio dos espíritos malignos. Desta maneira, são inúmeras as pessoas nos dias de hoje que acostumaram a viver com a situação caótica dos seus familiares. Quantos da sociedade deixaram de acreditar que ainda há esperança? Nos dias de hoje, ainda existem muitas famílias, existem muitas pessoas que convivem com o seu filho, com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu familiar,
em uma situação caótica, uma situação de calamidade pública, mas os familiares têm isso como que fosse algo normal. Já acostumaram com esta dificuldade, já se acostumaram com este problema que este homem, ou esta mulher, esta criança, este jovem, este adolescente vive. Já tem isto como que fosse algo normal, e não é normal. Isso é algo anormal, isso é algo diabólico, e isso precisa ser combatido, e só conseguimos combater isto mediante a palavra do Senhor. As manifestações exóticas daquele homem endemoniado já fazia parte do dia a dia daquela província pagã de Gadara. Era tão comuns os episódios que lendas se formaram em torno daquele personagem, tornando os seus conterrâneos habituados ao espetáculo de prendê-lo em um dia e no dia seguinte ele está solto. Quem sabe o contexto da sua casa é parecido com o contexto deste homem de Gadara. Todos veem o que acontece em torno de você e no dia seguinte parece que nada aconteceu. Porém, dias após, o contexto se repete e você tem isto por normal. Quem sabe, na sua casa, os atritos, os problemas, as agressões, os palavrões se repetem todos os dias. E você já tem isso como que fosse algo normal. Os vizinhos, as pessoas verem que algo anormal está acontecendo no teu lar, na tua casa, contigo, com a tua família. Mas você entende que tudo isso é algo normal. Porém, não é normal. Isto é algo anormal. Jesus foi até a província de Gadara com o objetivo de libertar aquele homem das opressões malignas e, consequentemente, mostrar para aquela sociedade, para aquela província, para aquele povo, que ainda existia uma esperança, que ainda existia uma possibilidade deles viverem de maneira tranquila e em paz. Jesus, ao chegar naquela província, assim que ele desembarca da embarcação a qual conduziu até aquele local, aquele homem cheio de demônios, ele se aproxima de Jesus e os demônios falam por intermédio dos seus lábios, exclama dizendo: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, vieste aqui antes do tempo para nos atormentar? Ou seja, aqueles demônios que estavam sobre aquele homem imaginaram que Jesus estava indo ali para poder aprisioná-los, para poder julgá-los. Porém, ainda não era e não é o tempo de Jesus julgar nem aprisionar o mal que está sobre a face da terra. Então aqueles demônios, ele diz para Jesus que eles não queriam sair daquela província, para que Jesus não o expulsasse daquela província, para que Jesus permitisse que eles adentrassem em uma manada de porcos que passavam ali próximo. Jesus pouco se importava naquele exato momento com aqueles demônios. O que Jesus tão somente queria era que eles libertassem, que eles saíssem daquele homem que já havia muitos anos que estava aprisionado por aqueles malignos, por aqueles demônios, aquela casta
de demônio que atormentava a vida daquele homem e, consequentemente, também atormentava aquela província. Então Jesus permite que aqueles demônios que estavam sobre aquele homem entrassem naquela manada de porcos. E, consequentemente, a força maligna que estava sobre aquele homem era tão grande que, ao entrar nos porcos, os porcos não suportaram. E os porcos que tinham costume de passar ali próximo daquele precipício, daquele despenhadeiro, mas com aqueles espíritos malignos sobre eles, os porcos caíram naquele despenhadeiro e caíram ao mar. E com isso, toda aquela manada de porcos, mais de 2.000 porcos, vieram morrer. Então, os homens que estavam ali, os que cuidavam daqueles porcos, correu na cidade e contou o que havia acontecido, não apenas com aquele homem endemoniado, mas também o que aconteceu com todos aqueles porcos. E muitos ali da província foram até lá para poder certificar de que realmente aquilo tinha acontecido. E ao chegarem naquele local, eles se depararam com aquele homem que outrora era endemoniado, que outrora dormia e vivia nos sepulcros, no cemitério, que andava rasgado, todo arrebentado, que aparentemente para aquela província, para aquela sociedade, aquele homem era um homem louco, era um homem maluco, um homem que não tinha juízo mental em perfeitas condições. Agora ele se depara com aquele homem sentado, tranquilamente, ouvindo Jesus falar. E quando aqueles homens que chegaram e viram aquela situação, para aqueles homens que viram aquele homem que outrora era maluco, que outrora era doido, que vivia no hospício, que eles acorrentavam com corrente e que no dia seguinte ele estava solto porque a força diabólica que estava sobre ele quebrava as correntes, agora está quieto, tranquilo, sereno, ouvindo o mestre falar. Isto deveria ser algo normal. A sociedade ali presente, aquela comunidade ali presente, deveria se maravilhar, deveriam se alegrar, deveria, junto com aquele homem também, louvar, exaltar e glorificar ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque isso sim seria algo normal. Um homem em sã consciência, sentado a ouvir alguém falar. E não é apenas alguém vendo e ouvindo o mestre falar. Não, para a sociedade isso foi algo anormal. Ou seja, o que seria anormal para aquela sociedade era normal. E o que é normal para aquela sociedade é anormal. Então eles se indignaram, porque eles perceberam que a presença de Jesus ali traria para eles mais prejuízo, porque só de uma vez, mais de 2.000 porcos, que era fonte de renda de muitos deles ali, que servia também como sacrifício para os deuses dele, aqueles porcos, perderam mais de 2.000 porcos. Se Jesus continuasse ali, tantos outros endemoniados, tantos outros que serviam aos deuses dele, passariam não mais a servi-los aos deuses pagãos ali de Gadara. Então eles apenas pedem para que Jesus saia de imediato dali, para que Jesus se retire, para que Jesus saia do meio deles. E neste momento que eu estou a vos falar, que eu estou trazendo esta reflexão baseada em Marcos capítulo 5 até você, a pergunta que eu lhe faço é: e quanto a você? Vai continuar considerando o anormal como algo normal? Vai continuar vivendo uma vida anormal porque a sociedade diz que a maneira a qual você vive
que a maneira a qual teu filho, a tua esposa, a tua filha, teu parente vive, isto é normal, porque não tem outra alternativa, não tem outra saída, a não ser você aceitar como isso fosse algo normal? Vai permitir que sua família viva uma vida anormal, julgando não ter mais o que fazer, julgando não ter mais o que ser feito? Vai pedir também para que Jesus saia da sua vida, para que Jesus saia da tua casa, para que Jesus saia do teu meio? Ou você vai fazer como aquele homem? Vai pedir para que Jesus permaneça com ele. Vai pedir para que Jesus não saia, para que Jesus continue ali. Porém, muitos pediram que Jesus saísse. Jesus, sendo educado, ele entra no barco e volta à outra margem do barco, deixando aquele povo ali da maneira como eles queriam viver, mas deixou um homem restaurado, um homem recuperado, um homem curado, um homem que tornou-se um grande evangelista naquela província. E você?